Olha ele aí. E aí, Varão? E aí, Varão? Como é que você tá, amigo? Maravilha. Rapaz, que bom estar contigo aqui. Eu tava Também. falando, eu tava falando com o povo aí que essas lives surgiram o desejo de compartilhar algumas coisas com o pessoal me cobrando, né? Eu tava um pouco distante, assim, nas redes sociais. E eu disse, ó, Aham. se for começar, eu quero começar com o Reuel. O Reuel, né, Puxa vida. você sabe que você é um irmãozão, mora no meu coração. E eu tenho assim um carinho, uma admiração e me submeto à unção que Deus tem dado na sua vida. Eu estou aqui para me submeter a ela. E vai ser legal hoje à noite. Amém, Marcondes. Já vai o quê? Já vai uns 12 anos, né? Ô, 12 anos de caminhada aí, velho. Não é? É, essa faixa de 12 anos já que a gente caminha junto aí, compartilha a graça do evangelho, né? Verdade. Pois bem, 12 anos. Reuel, eu tô com o pensamento da gente falar hoje à Fala. noite um pouco a questão da adoração, porque é assim, nós estamos vivendo uma geração que eu já ministrei e eu chamo de os filhos de Seva. É uma geração que Sim. conhece o sistema, estão dentro do sistema, mas só repete aquilo que eles veem, mas eles não têm a profundidade. O que os filhos de Seva fizeram? Os filhos de Seva eles já eram exorcistas, eles já trabalhavam com esse tipo de libertação. Aí eles viram Paulo com uma nova técnica para eles. Era uma nova técnica. Por que não colocar no meu ministério essa nova técnica? Olha que coisa bonita. Funciona, não é isso? E quando eles vão colocar essa nova técnica diante do endemoniado, o demoniado diz assim, rapaz, você não tem legalidade para isso, porque a gente não te conhece com alguém com intimidade com esse Cristo que você está falando. Uhum. E aí, o que é que acontece? A gente viu aí essa questão do tangedor. Então, eu não entendo aquilo como um fundo musical, eu entendo como alguém que deve compartilhar da ministração. Não é isso? Alguém, são dois ministradores ali. É o ministrador que está com a palavra na hora e o ministrador que está ali tangendo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa questão de entendimento, né, de aprendizado e repetição. Eu só estou repetindo porque eu vi que era bonito. Olha como é bonito o Reuel ali, olha como é bonito fulano. Vou ficar aqui fazendo um fundo musical para o pastor. Então, sim, com você, a palavra. Valeu. Vamos lá. Gente, prazer estar aqui. Como eu falei, já são por volta de 12 anos, né, que eu tenho essa amizade, esse pastoreio, na verdade, também. Essa mentoria, são como pais também para a gente, Marcondes e a Karina, são a nossa família lá na Bahia. Um estado que eu gosto pouco, né? Povo da farinha. Eita. Então é muito bom poder estar aqui, poder ser convidado. Marcondes conhece uma infinidade de gente tão pontual, tão importante aí para a nação, e poder ser convidado, eu fico muito feliz mesmo. Satu, beijão, meu brother. Então, vamos lá. Eu teria dois textos assim para ler e fundamentar, né, em cima do que a Bíblia diz, porque você falou aí é verdade. A gente está muito cheio de eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho legal, estão fazendo, então eu vou fazer também. E vamos ficar fazendo aqui um fundo musical. Eu sempre achei muito chato ficar fazendo ali o fundo musical, né? O pessoal deve, mas como é que pode? Como assim? Porque é verdade, ficar fazendo só um fundo musical fica uma coisa muito sem propósito, fica muito chato. Você fica ali fazendo um monte de acordes, não sabe o que está fazendo, e de repente a gente começa a tocar uma música, começa a atrapalhar o cara que está pregando, né? Porque está tocando uma música, né, somente com a melodia, e aí o pessoal já deixa de prestar atenção na pregação.
e já começa a cantar a música na cabeça, que está tocando com o teclado. Então, né, não, aí o pastor fala, cara, baixa o teclado, e aí não é que está alto, é que está baixo, é que está atrapalhando. Então, o que é que a gente está fazendo ali? O que a gente tem que fazer ali? Então, eu quero ler 2 textos. Primeiro, sobre a questão do tangedor. Segundo Reis 3, versículo 15. Ora, pois trazei-me o tangedor, e sucedeu-se que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E aí, continua então a palavra de Deus. Então aqui, tangendo o tangedor. O que seria tanger? Seria uma forma mais espiritual de falar que eu estou tocando? Seria uma moda também? Né? Um termo da moda nesses dias. Não é moda, é bíblico, já existe há muito tempo. Então, se eu pudesse traduzir, se eu pudesse trazer algo bem conciso, um resumo, tentar isso numa frase, o que é tanger, eu acho que a minha síntese seria traduzir o que está acontecendo nas regiões celestiais com música. Ou conectar, expressar aqui na terra como no céu o que está acontecendo. E aí entra, não vou entrar nisso aqui, só vou comentar que as pessoas sempre perguntam, o que vale mais, a técnica ou a unção? Aí eu respondo com uma pergunta. Quem sabe nadar, quando se joga, mergulha ou afunda? Sim. Quem sabe nadar, quem tem a técnica mínima que seja, sabe nadar, sabe boiar, ele vai se jogar, ele não vai afundar, ele vai mergulhar. Mas quem não sabe nadar, quem não tem a técnica, ele quer mergulhar, né, Marcondes? Ele quer mergulhar naquele ambiente, mas ele não sabe, porque ele não tem a técnica, então ele vai afundar não só ele vai afundar outros que estiverem junto. E principalmente eu ali no teclado, se eu não souber o que eu estou fazendo ali, eu só vou poder cooperar para nada. Então, eu creio que o nosso papel ali, o que seria tanger, foi aquilo que, nesse contexto aqui de 2 Reis, que ele cooperou para que pudesse ser clara a voz do Senhor. Não que Deus falasse. Eu não vejo, Marcondes, se de repente tiver algo para corrigir, para colocar a ótica certa, estamos aí. Tamo junto. Mas eu creio que ele está cooperando para que as pessoas ouvissem a voz de Deus. Não criar um Deus ambiente. Criar um ambiente. Não é isso? Exatamente. E aí entra a importância técnica, sim, porque eu vejo como se fosse as 2 asas do avião. Se tiver só uma, cara, não vai voar. Não adianta. Ah, mas não é a unção que quebra todo o jugo? É. Mas o que fez Davi se achegar diante de Saul não foi conhecido pela unção. Trazei-me alguém que toque bem. Bem. Então, a porta que ele entrou não foi da unção, foi da técnica. Mas o que sustentou Davi, o que fez Davi permanecer, para que ele não chegasse e falasse assim, eu não falei para trazer alguém que toque bem? Primeiro, ele tocou bem, ele toca bem, ele era mestre nos seus instrumentos. Mas, é claro, a porta que ele entrou foi a técnica, mas a ação foi através da unção. Então, não tem como. É um assunto que dividiram durante muito tempo isso, né? Técnica versus unção. É interessante quando você fala dessa questão, Rael. Deus tem música boa no céu, né? Ah?
Deus tem música boa no céu. Ou, Imagina um anjo tocando um negócio daquele lá, todo desconcertado, todo desafinado, todo mal amanhado. Eu não acredito dessa forma. Então, quem já teve contato com música do céu, uma questão sobrenatural, percebe que aquilo enche o ambiente, aquilo é belo, aquilo é harmônico, aquilo traz paz, porque o tocar mal traz confusão. Já é uma confusão. Não é claro, isso? né? Uhum. Exato. Então, e a mesma coisa do pregar, né? A pessoa é cheia de Deus, mas ela não sabe nem explicar, nem fazer uma Sim, introdução. Não tem a noção, ela tem um versículo, mas não sabe colocar aquilo. Então, a técnica é somente uma via para que o rio flua, né? sim. Então, mas, como eu disse, esse não é o ponto, é só um comentário, mas não tem como deixar de comentar, porque é algo que é fundamental. Não tem como estar ali, primeiramente, não sabendo, segundamente, não sabendo, primeiramente, não sabendo o meu propósito, e segundo, não sabendo como executar, principalmente o instrumento. Então, quando eu digo assim que o tangedor é aquele que expressa, aquele que traduz musicalmente, eu sei que alguns que estão aqui, de repente, têm conhecido, no meu contexto ali com o apóstolo Luiz Hermínio, enquanto ele está pregando, eu estou ali com ele na palavra, e muitas vezes eu tenho essa liberdade, primeiro dado pelo entendimento dele, dado essa liberdade dele, de eu entrar com uma canção, né? Às vezes com um refrão. E quando eu digo tanger, gente, não é cantar durante a palavra. A Bíblia aqui não diz que ele cantou durante alguma coisa. A Bíblia só está dizendo que ali tinha um tangedor. E sobre ele veio a mão do Senhor. O tangedor estava tocando. E é o que a gente pode, o máximo, dizer. Ele estava tocando, é óbvio. Isso é implícito, mas é óbvio. Só estou dizendo isso, Marcos, porque muitos têm perguntado. Então, poxa, eu quero aprender a tanger, a cantar na hora certa. Peraí, só vamos separar uma coisa da outra, porque o tanger não é cantar quando alguém está pregando e você entra. O tanger é principalmente os acordes que você está fazendo. Tem que ter coerência com que, se o Marconi estivesse pregando agora, eu tenho que procurar entender, eu tenho que pregar com ele. Eu tenho que ter o coração dele, eu tenho que estar entendendo, não só a pregação no sentido teórico, mas discernindo o ambiente que está sendo gerado ali. Porque os acordes que nós fazemos, se de repente, agora falando um pouco mais tecnicamente para os tecladistas, de repente você tem um teclado, que você tem o seu piano, você tem os pads, você tem os strings, você tem que entender o que está cooperando. De repente não é o momento de um piano forte, porque isso pode desconcentrar o pregador, isso pode desconcentrar as pessoas que estão ouvindo a palavra. Então, o meu entendimento, em primeiro lugar, é discernir o ambiente. É discernir se é para, até mesmo, vamos colocar assim, de uma música de fundo, se é para eu estar solando uma música você vai estar, você está declarando poderoso Deus. Você não está cantando, mas tem a ver com o que o Marcondes está liberando, com o que o pastor está Isso. liberando. É um Ao ambiente de ponto até do poder. pregador mesmo dizer assim, é hora de cantar essa música. Não é Então, isso? e vai. Tá em sintonia, isso. o pregador para de falar e diz, agora é a hora da gente entrar aí, olhar para o tangedor, e o tangedor já está em sintonia com o pregador e jogar a música no ambiente. Não é isso? Exatamente. Então, assim, eu tenho. Eu até depois, se os irmãos quiserem aí, eu posso, não sei de que forma que poderia fazer isso, mas no Instagram do Meva Music, eu tenho três vídeos falando sobre isso. A função de um tangedor. E aí eu vou colocar aqui, vou falar em resumo, tá, Marcos? Não quero atropelar. A função de um tangedor, resumindo em 3 pontos: servir, discernir e profetizar. Porque, Marcondes,
como várias vezes já aconteceu isso aí também, da última vez agora. Eu estou na tua igreja aí, independente se eu estou sendo convidado ou não, mas eu congrego aí contigo, estou aí contigo. E aí, por mais que eu congrego, por mais que eu seja o ministro lá de louvor da igreja XY, mas eu só estou ali porque o pregador permitiu. Então já começa uma questão de hierarquia, de submissão. Ah, mas qual a importância disso? Muita. Porque eu tenho que entender, eu estou fazendo para Deus. Porém, eu preciso criar um ambiente inspirador e confortável. O que eu toco, a altura do meu instrumento, ela tem que estar confortável para quem prega, não para eu que toco. Sim. É claro que eu tenho que me ouvir. Então, se a sua igreja tem uma condição, de repente você põe um fone. Ah, está muito baixo. Mas de repente você está longe. Então, fica uma dica aqui. Você que vai acompanhar o seu pastor, você que vai estar tangendo durante a palavra, você precisa, claro, se ouvir bem, precisa. Mas o conforto, em primeiro lugar, é para quem está pregando. É como conforto, claro, porque o momento principal ali não é a música, é a palavra. Então, esse pregador ele tem que estar num ambiente confortável e também de inspirador. Concorda comigo, Marcondes? Sim, completamente. E eu acho tão interessante você estar falando, porque eu iniciei falando sobre isso, né, sobre aprendizado e repetição, que houve uma perda tão grande desse entendimento seu. Eu fico feliz de ver você falando sobre isso. Houve uma perda tão grande que as pessoas entendem mesmo como um fundo musical. Tem pregador que leva o celular com a música, um fundo musical, e bota esse fundo musical aí que eu vou pregar. Eu não entendo, gente, que loucura é essa? Uma musicoterapia ali misturado com pregação, não tem esse... Porque eu entendo essa questão do tangedor, porque eu sou sertanejo, e lá nós temos o tangedor de boi, o tangedor de bode, o tangedor de carneiro. Então ele vai ali, ó, jogando o gado para ir para aquele lugar, porque há um objetivo de levar aquele pessoal a um fim, né? Aqueles bichos a um fim. Existe um fim, ele tem um projeto na mente dele, então aqueles animais, eles precisam chegar até o curral, é a alimentação, é o banho, é beber a água, é qualquer coisa desse tipo. Então ele vai tangendo. E eu acredito que o tangedor é justamente isso. Ele tem mais hoje. O tangedor, ele tem esse conhecimento que você falou aí, de entender o ambiente espiritual, às vezes até que o pregador está ali conectado e tal, mas o tangedor está aqui e ele está percebendo o que está acontecendo. Ele está olhando, ele só chegou a hora de jogar essa canção aqui. E aí, nessa sintonia, outra coisa que eu queria colocar aqui é sobre a profanação, né, e a negociação da adoração. A gente teve um período que a gente falou muito sobre isso, né, sobre profanar, sobre negociar as pessoas não entenderem muito bem se você falou técnica e unção, e misturar e colocar um na frente do outro, e como você falou, é um avião de duas asas. E eu queria que você falasse um pouco, eu te conheço, né? Eu te conheço, e eu nunca vi você movido por isso. Mas a gente sabe que hoje os nossos palcos, né? Porque altar sou eu, o altar é você. Então, os nossos palcos nas igrejas, as plataformas, elas foram negociadas, elas foram profanadas, né? O que você tem para dizer para uma geração que fez isso e agora está olhando? Você como um adorador tocando as nações, o que você diria para essa geração? Rapaz, travou aqui para mim. Foi? Então posso repetir? Ligeirinho? Tá legal? Espera aí, só um minutinho. Cortou aí, não foi? Cortou, veio tudo picotado. Pronto, eu vou falar de novo, pode ser? Tá. Pronto. Eu só quero que você dê uma palavra para o pessoal que se perdeu. Se perdeu nesse sistema. Eles se perderam.
E eles estão aí, é um grupo de louvor de todo jeito, de toda forma. Há uma negociação, há um desmantelo total no meio da adoração. Qual o caminho para voltar? Então, a gente deixar os atalhos, a gente abandonar os atalhos, porque a gente está num tempo de muita sensação. A gente, hoje em dia, eu tenho aqui, juntamente com a parceria com o Fábio Caetano, ele constrói timbres maravilhosos, ele me passou também, eu tenho usado. Essa questão técnica, aí que está o perigo, né? Porque essa questão técnica, ela maqueia muita coisa, ela coopera muito, ela é 880, ou ela coopera ou ela destrói. Então, o encantamento técnico, o encantamento pelos cachês, o encantamento pelo padrão de vida, de tanta agenda, e aí tantos mil, que, claro, eu cheguei num lugar que eu tenho que ter agenda. Eu tenho que ter, porque olha o meu carrão, olha a minha casa. Gente, eu não tô aqui pregando implicitamente que a gente não pode ter um carrão, que a gente não pode ter mansão, não é nada disso. Que venha, né? O problema é isso aí. O problema não é esse. Até porque a pobreza não tem a ver com o dinheiro na conta, mas o quanto que o nosso coração é de Deus ou não. Então, a riqueza também, não é quanto que eu tenho na conta. É claro que Deus também nos dá o prazer de usufruir dessa terra, seja mesmo com muito dinheiro, com muito ouro, com muita prata, enfim. Mas que a gente volte a ter o coração de Davi, que era rei. Davi, sendo rei, ele falou assim, uma coisa eu peço. Davi tinha tudo. Ele era um rei. Mas um rei que tem tudo, ele chega no momento, Salmos 27, 4. Uma coisa eu peço. Um cara que tem tudo está pedindo uma coisa. Peraí, ou tem alguma coisa fora do lugar, ou ele entendeu algo. Eu creio que ele entendeu algo. O nosso caminho, primeiro, é voltar à questão bíblica, que quando Deus fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não fala, dá-me a tua canção, dá-me os teus views, dá-me a tua agenda, mas dá o teu coração. Marcondes, eu fiquei aqui 14 dias, porque eu fiquei com Covid, né? Peguei o Covid, então eu fiquei aqui 14 dias dentro do quarto, não dentro de casa só, mas dentro do quarto. Eu fiquei isolado, literalmente, da Dani, das crianças. E nesses dias, a coisa mais importante que eu ouvi foi, primeiro, algumas coisas, mas primeiro, são dias de aprender a devolver o coração. A devolver para Deus, a dar para Deus o coração. De eu sentar no meu teclado, sem interesse, mas com um coração de Salmos 27, 4. Uma coisa eu peço. Uma coisa. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, quando Deus tem o coração, Ele tem tudo. Né? Quando Ele tem o nosso coração, Ele vai ter tudo. Então, a gente não vai ficar mais preocupado se a agenda é uma furada ou não. Mas a gente vai estar, porque Deus vai estar sinalizando. Ele vai estar botando um propósito. A gente não vai ficar preocupado, e aqui não é para levantar essas coisas, mas e até mesmo eu fui criado assim, você tem esse entendimento, esse coração também que ali não sobe artista, né, mas sobe amigo, né, amigo, e amigo de Deus depois nosso amigo, né? Então, claro que por uma questão de ética, eu só vou comentar, você vai entender, mas rapaz, o que você está fazendo aí? Ele falou para uma pessoa, né? Tipo, o que é isso? Ué, o que está acontecendo? E aí, até ficou um tempo sem ir aí, e eu sempre falo, Marcondes, essa tua pergunta, você nem sabe disso, não sei, eu acho que não, mas acho que você nem sabe disso. Eu sempre dou o teu exemplo, quando eu falo sobre qual preço nós pagamos. Porque o pessoal fica reclamando
dos cachês altos. Mas um dia a gente pagou um preço no secreto, ou, depende da ótica, deixou de pagar um preço alto no secreto, para hoje, publicamente, estar pagando essa bagatela, às vezes, ridícula. E aí eu dou um exemplo. Falo, tem um pastor, um apóstolo lá em São Felipe, na Bahia, tem endereço, tá, gente? Tem CPF, pode ligar para ele, pergunta lá. Ele colocou uma vez o ministério de louvor dele todo sentado. E ele foi adorar. E ninguém tem pecado, não. Ninguém. Ele falou: vamos ter um tempo, a gente vai. Se tem alguma coisa errada, me corrija aí. Não, tá certo, foi verdade. Não aconteceu nada, não. Vocês vão sentar. Vocês vão ficar um tempo aqui, não lembro quanto tempo foi. Quanto tempo foi, Marcos? 6 meses. 6 meses? Foi. 6 meses. Aí eu pergunto pro povo aqui, ó. Se o pastor te pedisse para, não no ministério, você sentasse 6 meses, depois de 6 meses, você seria quem? Você estaria onde? E eu lembro que ele falou que o mais interessante não foi ele falar para o povo ficar 6 meses sem escala. Foi que ninguém saiu. Ninguém. Então, pode falar. Não, eles voltaram assim com a paixão, né? Eles Exatamente. Paixão. Porque a gente lembra de uma experiência, aquela música, quando a música esmorece, o resto desaparece. Ela foi também dessa forma, mas como foi americano, aí é mais legal, né? Mas a mesma coisa. Matt Redman, ele teve essa direção também na igreja. Eles ficaram um tempo sem adorar com instrumentos e foram adorar somente com voz e coração. E nasce então essa canção. E lá na Bahia, lá em São Felipe, eu sempre falo desse teu testemunho, porque ele é um exemplo de qual preço a gente vai pagar. Porque tem gente, Marcondes, que hoje em dia está assim, por causa de uma necessidade. Mas a minha igreja, ela não tem baterista. Ela tem guitarrista, ela tem violonista, mas não tem batera. Aí o baterista chega lá, a gente não sabe quem é, a gente não tem relacionamento, não tem discipulado, não se submete a ninguém e põe o baterista só por causa da necessidade. Então, qual o preço a gente vai pagar? A gente prefere, então, pagar um preço para que não haja uma bateria, mas que haja presença. Porque sem bateria ou não, sem ministério de louvor ou não, durante 6 meses, Deus não deixou de vir por causa disso. Nunca. Então, eu sempre falo de você, eu sempre dou esse exemplo. E assim, eu creio que o caminho também é Mateus 6,6, né? A gente, de repente, não é a ausência, não é a ausência ou a presença no palco, na plataforma, mas é a ausência ou a presença no quarto, né? Da gente voltar a fechar a porta do quarto, voltar a dar o coração. E quando a gente sair desse quarto, para qualquer plataforma que seja, cara, a gente vai ser o que é no quarto. Nós seremos o que é ali naquele secreto. Eu só queria comentar, Marcones, aqui, só para fechar o raciocínio da questão do tangedor, lá em 1 Crônicas 25, eu gosto muito desse texto. Davi, juntamente com os chefes de serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Então aqui não é só para aquele momento ali da palavra, mas deixando claro, gente, que o tangedor não é só aquela pessoa que está ali junto com o pregador, é o músico. Quando um baixista, vamos falar de instrumento aqui da cozinha, né, que não chama um baixista, um violão, um batera, como tanger nesses instrumentos, assim como qualquer um outro. Entender o que está acontecendo, nas regiões celestiais, o que eu estou ouvindo, o discernimento dos ambientes, os 4 ambientes ao redor do trono,
O que está fluindo agora é o ambiente daquele que tem face como um leão, majestade, glória, força, poder. Então eu vou tocar mediante aquele discernimento daquele ambiente que está rolando. Não é hora de paixão, não é hora de cantar música romântica, música apaixonada, música de intimidade. É força, exaltação, é declaração de quem ele é. Ao mesmo tempo também, se é um momento de intimidade, eu não vou também tocar uma música celebrativa. Então esses são os 4 ambientes ao redor do trono. E como que esses instrumentos de base, de chão, eles podem cooperar? Primeiro, discernindo o que está acontecendo, e segundo, não se encarar, não se ver ali como o músico somente do ministro, mas um ministro no baixo, um ministro na batera, um ministro no backing vocal, um ministro no violão. E eu ter também a autoridade para poder puxar uma frase, porque de repente é uma frase no baixo, ou é uma marcação forte, ou é nos pratos, sabe? Então eu estou falando uma coisa bem prática, Marcondes, porque eu creio que também ajuda, né, a essa compreensão. Sim. Prática mesmo, como músicos, muitos músicos estão aqui, porque o tanger, irmãos, não é só ali no momento da palavra, mas é entender o que está acontecendo no céu e que eu posso fazer aqui na terra como no céu. Aí eu volto só um comentário de novo. A gente tem que estar ensaiado, tem que estar conhecendo o instrumento, tem que dominar os timbres dos nossos instrumentos. Então, por quê? Porque quando Davi fala assim, quando ele separa Emã, Asaf e Jedutum para profetizarem, não é para ficar ali falando assim diz o Senhor, eu que te digo, né? Mas é para essa conexão. Então, o que a gente tem sido no final de semana? Somente bons músicos que conduz bem a igreja? Ou a gente tem sido fiel ao ambiente, à direção, à diretiva que Deus está dando para aquela noite? Pode ser que a gente tenha que obedecer a listinha de música. Sim. Pode ser que tenha que abandonar ela. O que é mais espiritual? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. É com a listinha de música? Então vamos nela. Não desvia. É para chutar a listinha de música para o alto e seguir o rio? Faz isso. Porém, Luiz Hermínio. Beijo no coração, apóstolo Luiz Hermínio. Que bom o senhor tá aí. A gente precisa sentar, eu preciso conhecer esse homem, né, de olho. Papai, né? Vai ser uma trombada espiritual, assim, ó. É isso, Deus vai juntar, Deus vai fazer. Ô, Reuel, acreditando que a adoração ela é algo compartilhada do céu para a terra e que para que ela exista no céu existe um padrão porque existe um ser a ser adorado e o padrão da adoração do céu é santo, grande, é sempre ele. O que você acha do colocar as músicas almáticas, humanizadas, da bênção que eu preciso, levante a cabeça, porque estás caído, a riqueza que te persegue, coisas desse tipo na adoração, assim você como um tangedor, o que você teria a dizer sobre esse assunto, já que a adoração é algo do céu compartilhado com a terra e quando fazemos na terra, ficamos conectados com o céu, não é isso? Então, me fala um pouco aí para essa galera que está ouvindo, tem muito músico ouvindo hoje. Sim. Gente, na adoração não existe atalhos. Ainda é pela revelação de quem é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ainda é pela cruz. Ainda é por arrependimento, por santidade. E ele ainda é e será o centro. Jesus é o centro, é o motivo. O modelo é a adoração do ambiente do trono. Ele é o modelo, não adianta. Então, assim, a igreja pode ser preta, pode ser rosa, pode ser amarela, pode ter luz, não tem luz. Galera, não é uma igreja com fundo preto, com a luz apagada e com pads e delays que vai trazer a glória. É o teu arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha aí, ó, a chave. Ei, músico, olha uma chave aí nesse versículo. Então eu ouvirei dos céus. É porque existe um som que sobe da terra. Existe um som também, Marcondes, que eu creio que a gente fala muito sobre o som do céu, o som do céu, o som dos anjos. A gente quer ouvir chofar tocando, a gente quer... Cara, isso é top, né? Maravilhoso. Oh! Mas existe um som que sobe da terra. Da terra. É o som de 2 Crônicas 7,14. É o som de um povo, é o som do quebrantamento, é o som das lágrimas, é o som do gemido. E pode ser com música ou pode ser sem. E é de um povo, então, não é só de músicos. Mas para os músicos, volte os teus olhos para o Senhor. Volte os teus olhos para a Bíblia. Canta a Bíblia, gente. Vamos cantar a Bíblia. Vamos cantar o que está escrito, o que já deu certo, o que já está estabelecido há séculos. Por quê? Porque quanto mais bíblico, menos do que eu acho eu vou cantar. Adoração não é pelo que eu acho, é o que ele é. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que ele é. E ponto final. Apocalipse 4, os 24... Ó, já estou até botando 24 seres e 4 anciãos. Os 4 seres e os 24 anciãos estão declarando: digno és. Para mim, a adoração do céu ela está estabelecida na dignidade de Jesus. Digno és. Digno és o Cordeiro que foi morto. Ela está baseada em quem ele é. Agora, existe, eu creio, Marcondes, uma faceta, uma face, até pelo ser vivente, face como um homem, sim, que aponta para Jesus homem, né? Que todos os 4 estão apontando para ele. Existe sim, Marcondes, enquanto ele não voltar, enquanto a gente não for arrebatado, enquanto não, eis que fez tudo novo, enquanto isso não acontecer, a gente ainda vai precisar de cura. sim. A gente vai precisar de abraço. A gente vai precisar das lágrimas serem enxugadas. A gente vai precisar de encorajamento. Então, eu creio que existe 2 tipos de comunhão. Esse ambiente, irmãos, eu estou falando aqui dos 4 seres viventes. O ponto não é os seres viventes, tá? O ponto é o ambiente. O ambiente. Não é ser vivente, como eu estou dizendo, é aquele que está sentado no trono. Mas isso traz para nós um entendimento do que está acontecendo no céu agora. Então, existe eu creio que existe 2 faces da comunhão. A comunhão vertical, o homem e Deus, e a comunhão horizontal. Então, assim, enquanto não houver o arrebatamento, vamos colocar dessa forma, vai ter lugar para que a gente cante: como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti. Eu creio que vai ter, ainda é necessário cantar: recebe a cura, recebe a unção. Canções que tocam, sim, pessoas. Mas aí é que é muito fino, essa linha é muito fina. Para quem você está olhando, né? Exatamente. Isso. Porque ao mesmo tempo que eu estou cantando somos corpo, assim bem ajustado. Pessoas, eu vou cantar de olho aberto, não vou cantar de olho fechado, com a mão levantada, né? Eu vou cantar olhando para as pessoas. Porque é um ambiente, sim, de comunhão entre nós. Só que, aí eu vou dar um exemplo de outras canções aqui. Que eu amo muito, uma canção. Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. O que a gente ainda precisa está nele. E aí eu confundo a liberação de letras, que elas são elas são usadas, elas cooperam para que curem pessoas, para que toquem na alma. Eu confundo com os meus sentimentos e começo então
a cantar o que eu sinto e não o que ele diz. Então, é um ambiente, Marcondes, que eu creio que assim, é um dos mais delicados e complexos da gente se movimentar, sabe? Porque eu posso cantar quem eu sou, mas mediante a Bíblia, e não o que eu acho. O problema dessas canções desses dias é que elas têm valorizado o meu ego, ou a minha tristeza, ou a minha dor. Isso vende. Porque as pessoas, elas procuram, muitas vezes, na música, uma cura, e não em Deus. Então, quando eu canto, porque quando eu estava mal, você não me viu, e Sim, e sim. agora que eu estou bem, você vai ver. Uhum. Cara, é a alma gritando, é a alma espumando, é pus, é falta de um toque de Deus. Porque a gente pode sim expressar, é, como salmos, ó minha alma, adora o Senhor. Então, como é que a alma dele estava batida? O cara estava mal, mas ele não focou naquilo que ele estava sentindo, mas ele focou no que tinha que fazer. Porque não existe nada mais desconcertante do que você ir ouvir uma palavra de uma pregação e o cara chega lá na frente e ele só coloca para fora todas as dores e mazelas do que estão fazendo com ele e estão acabando com ele, e a igreja está me perseguindo, e eu estou sendo perseguido, ele vai botando aquilo para fora, e você foi ali ouvir uma palavra, você disse, nossa, esse cara não está bem. Então, a adoração tem também esse mesmo caminho. Tem esse caminho. Você vai ouvir uma música que é de alguém que sentou numa escrivaninha para colocar sua dor e pela sua habilidade poética, ele conseguiu transcrever a sua enfermidade em uma letra e agora a sua enfermidade não está só com ele porque ele inseminou no Brasil. E aí Exatamente. quem é você que me viu passar na miséria e não me ajudou, você vai ver também quando eu estiver bem, eu vou te pegar. E aí eu canto essa música e choro, dizendo assim, porque eu também estou passando nisso, então eu pego a miséria. Mas eu amei essa palavra que você deu, da questão de que há lugar sim, no culto, há um lugar sim para você olhar para o irmão e dizer para ele, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar de pescar? Bora, rapaz, levanta. É, Existe esse momento. Agora, esse é para quem eu estou olhando. Quando eu canto essa música, eu estou falando para a minha comunidade, ó, é a hora de vocês levantarem, vamos lá, pela força que Deus tem nos dado. E quando eu estou adorando, eu olho para o Cristo, para o Deus Todo-Poderoso e diz, olha, nós nos reunimos para dizer que tu és santo. Ô, Reuel, para a gente chegar aqui, já chegando aí perto do término, eu queria falar um pouco assim sobre o entendimento sacerdotal do músico. Parece que a gente, quando fala de entendimento sacerdotal, a gente acha que o sacerdote, ele é o pastor da igreja. Ele é aquela pessoa que está ali ministrando. E o entendimento sacerdotal de quem está ali no palco, de quem está ali na plataforma ministrando, tem que ser levado em conta, tem que ser levado em consideração esse entendimento sacerdotal, que o sacerdote está ali, né? Porque o que eu percebo é que o véu do templo foi rasgado, a galera vê o brilho lá e tem medo de ir. Eles têm medo de ir. Então, ficam ainda no pé do monte, como aquela galera que seguiu Moisés. Moisés, tu vai, pastor, vai, mergulha no sobrenatural, que a gente só quer tocar. Na verdade, a gente se reúne aqui para tocar. Poxa, eu sou baterista, sou guitarrista. Eu não tenho nada a ver com esse entendimento sacerdotal. E eu sei que você, com esse entendimento sacerdotal, porque eu já vi você falando desde o Casa de Davi, isso aí. Então, é uma compreensão que você tem a longo, né, a um prazo extenso. Você vem nessa caminhada, nessa jornada já há muito tempo. Então, dá uma palavra para a gente aí sobre esse entendimento sacerdotal enquanto músico, né? entendi. Da ótica do músico, né? Sim. Então, até alguns comentários aqui eu vi, passou por ali, tá, alguns comentando, e não é crítica, mas a gente precisa só relembrar onde nós estamos, né? Gente, nós estamos na nova aliança. Ah, meu Deus, uma live para tu falar disso? Porque a gente ainda acha que aquela galera lá em cima é levita. Então, aí tem dois lados.
Tem eu que me acho levita. Nós somos, sim, levitas numa essência de servos. Numa essência de que eu posso... eu não estou ali só para tocar. Eu estou ali para, se precisar. Irmão, hoje não é tua escala no teclado, não. Você pode ajudar a irmã Maria lá na porta para receber os irmãos? Ô, apóstolo, eu gostaria muito de ajudar, mas eu sou o levita da casa do Senhor. Eu fui chamado para o altar. Ah, é? Legal, né? É essa cabeça exclusivista, porque o sacerdócio levítico, ele acabou, mas o sacerdócio de todos os santos, ele veio para expandir. Agora todos somos. Então, se você quer se considerar como um levita, se considere numa essência de servo de todos. Porque ali na tribo de Levi não tinha essa também não. Cada um na sua função, mas todos sabiam o seu propósito. Agora, vindo para nós, que nós estamos na nova aliança, todo cristão é um sacerdote, e todo músico é um sacerdote, você não está ali para levar as pessoas, mas você está ali para apontar um lugar, para apontar um caminho. Você não tem como levar, porque se a pessoa não conhecer o Espírito Santo, é ele que guia toda a verdade. Não sou eu que vou guiar ninguém, é ele que guia, mas eu aponto. Eu acho que nós somos como placas sinalizadoras na estrada. Eu estou apontando. Ó, a direção é reto, é para virar à direita. Então, não estou aqui dizendo para a gente virar o culto, virar um circo. Vira para lá, vira para cá, faz isso. Não é isso. Não é sobre esses comandos. Tem o seu lugar, tem o seu tempo, tem o seu momento, mas essa para mim não é a base. Marcondes sabe disso. Não é a base. Não é que todo levita é um sacerdote, é que todos nós somos um sacerdote. Gente. Não existe mais levita hoje em dia. Sabe por quê? Porque o que acontece aqui embaixo? Aí está lá a galera tocando. E eu penso que eles são levitas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar eles me conduzirem. Esse que é o ponto. Então a gente fica uma igreja que não está vivendo um ambiente sacerdotal. Não é só os músicos, é o entendimento congregacional, não é sacerdotal. Onde eu espero que a música... o Reléo está aqui na igreja, não vai cantar ambiente de glória, não? Não, porque quando cantar ambiente de glória, eu vou entrar, que eu vou... Ainda é um pensamento da antiga aliança. Quando ele entrar, eu entro. Então, porque sempre tem os dois lados. Na década de 2000, o Marcondes vai com certeza também lembrar disso, também tinha aquela onda, né? Tinha uma outra fala. A fala era, irmãos, eu estou aqui convidado pelo Marcondes, estou aqui em São Felipe, glória a Deus, mas eu vou fechar os olhos e eu vou ir. Quem quiser, vem. Quem não quiser, a porta está aberta. Vai aí, não. Era pau. Nossa, não, peraí, gente. Eu também não estou no meu quarto. Eu estou para cooperar no coletivo. De repente, esse que é o ponto. Senhor, o que o Senhor quer para esse lugar? O que Ele quer fazer, Ele quer receber. Eu só estou ali para cooperar, para conduzir, para discernir o céu para a terra. Então, esse pensamento sacerdotal é o seguinte, a gente já tem acesso a esse lugar. Só que tem muita gente ainda, agora dos músicos, parando na música. Pronto, tocamos o que ensaiamos. Olha que solo perfeito. Irmãos, vamos sair do barco. O que é sair do barco? Sai, cuida do barco, cuida do instrumento, ensaia, vê se não está vazando alguma coisa. Só que na hora que estiver na água, o problema, Marcondes, é assim, eu vou colocar de uma forma bem prática. Os ministérios de louvor, Marcondes, eles só se reúnem para ensaiar ou para ter comunhão. Já só de reunir para ensaiar já é um avivamento. Comunhão, então, é Pentecoste. Né? Isso acontecesse, rapaz. Mas aqui, a galera não se reúne, Marcondes, para adorar. Eu estou falando de ligar o instrumento sem ter gente. Não é dia de tirar voz, de tirar música. Sem roteiro, só eles e Deus.
só eles e Deus, e sair do barco. Isso é ter uma mentalidade sacerdotal. Vamos entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Vamos sair desse pátio da música, esse pátio musical. Vamos sair desse ambiente onde só eu conduzo um bom período de louvor, para rasgar o véu, e se for necessário, como aconteceu várias vezes aí em São Felipe, cara, a gente largar instrumento e o pau quebrar, e aí já era. Cara, agora é hora de pregar. Não, não é hora de pregar, é hora de chorar. É hora de cantar, é hora de pular, é hora de sair correndo. Não, aumenta essa música para cima. A gente não tem uma regra, tem um coração. Então, como que a gente pode ser prático em ter uma mentalidade e atitude sacerdotal? Gente, você que está ouvindo aí, no teu ensaio, separa 10 minutos que seja, no final do teu ensaio. Aqueles 10 minutos para você mergulhar. Não é para aprender a solar, não é para... Não. Pega o refrão de uma música, sai do barco, sai todo mundo junto fora do barco, pisa fora do barco todo mundo junto. O que é pisar fora do barco? Confiar na presença, confiar no fluir. Não é por causa do teu solo, é por causa da presença. Não é por causa do teu timbre, é por causa do rio. Irmãos, a igreja, ela não quer ouvir de você só uma bela junção de músicas. Ela quer que você pule no rio, ela quer que você esteja inundado. Isso incendeia as pessoas. Você reclama que a tua igreja é fria, de repente é porque você está frio, cara. Você não tem chama, você não tem lágrimas nos olhos, você não tem um fogo no coração. É porque de repente, porque assim, ó, a pessoa ela pode estar vindo da neve, mas se ela entra num lugar que a lareira está acesa, é impossível ela não se aquecer. Então acende a lareira naquele altar. Ah, mas a galera só fica me assistindo. Então faz como o John Wesley. Não importa. Não importa eles me assistirem desde que eu esteja queimando. Isso. Então, porque eu achei interessante aí, viu, que você falou. Porque eu estou escrevendo um livro e eu falo um pouquinho sobre isso, que eu falo sobre que a galera que sobe lá no palco, eles não sobem com fogo, eles sobem com abanador. Entendeu? Eles acham que o papel deles lá em cima é abanar para que a igreja pegue fogo. E, na verdade, o papel deles é que eles vão levar... Eles são fogo, eles estão ardendo. Eles se reuniram e arderam na presença do Senhor e vai incendiar, porque quem fica perto de fogo se aquece. Exato. A visão de Ezequiel fala da realidade do trono. Ele tem... Ezequiel era Pentecoste, né? Era pentecostal. Totalmente, né? É rir de fogo. Doido. Mas Ezequiel, ele fala... É uma dica que fica pra gente. Que ele via os seres inflamados. Ele via os seres incandescentes, como de fogo. Então, assim... Não importa se... Porque é uma coisa engraçada, mas... Às vezes... Tem gente que canta parabéns para você mais animado do que quando adora lá em cima, cara. Tem mais vida. Pô, então vamos cantar parabéns para você que tem mais vida nesse negócio. Não. É coisa, poderoso Deus. Não, peraí, esse poder aí eu não quero, não. Esse aí não, né? Tinha aquela música que o pessoal cantava assim, Jesus é alegria, euforia. Pra quem, gente? Pra quem? Não é? Verdade. Então, assim, tá aqui, ó, a gente falando, e Saturnino tá aí com a gente, pastor Satur. Cara, um cara apaixonado, um cara que queima, tá lá no violão dele, tá com banda, então... É algo que assim, a gente, né, já tem esses anos aí, a gente viajando para lá e para cá. Mas glória a Deus aí pelo MAPS, né? Pela Batista, primeira Igreja Batista de São Felipe. MAPS. Pelo MAPS. Isso aí. Né? Pela rede, pelo MAPS, porque há 12 anos atrás... se eu posso falar que mudou para melhor, né?
Então, o fogo é o mesmo, a paixão é a mesma, na vida do Marcondes, da Karine, de todo mundo que está lá. Ministério de Louvor, a galera, uma igreja maravilhosa. Então, pelo entendimento, pelo coração também de vocês, da liderança, mas, irmãos, mentalidade sacerdotal, é uma mentalidade de acessar o ambiente da glória de Deus. É uma mentalidade que Deus já te deu essa autoridade. Então, músicos, não para na música, porque o que o Pai ainda procura é em espírito e em verdade. Não ela pode passar pela música, ela pode passar pela alma, mas ela tem que se estabelecer no espírito. Então, acessa. Sabe, Deus nos deu a chave do reino dos céus, Isaías 22:22, já porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Ele nos deu a chave que a gente pode acessar no ambiente de adoração que a gente nunca acessou ainda na vida. Verdade. Viu, Reuel? O Instagram já vai derrubar a gente nesse instante aí. Então, dê suas últimas palavras aí. Não, obrigado, só quero agradecer, tá bom? Se alguém ficar interessado nesse assunto aí, a gente tem o livro Ambiente e Glória, que eu falo também bastante sobre isso. Tá? Então, vocês podem me mandar no meu Instagram, Reuel Dani Silva aqui. Eu estive na live, eu gostaria de receber o livro, eu posso mandar em PDF. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado, Reuel. Beijo no coração. Vocês que seguiram a live, eu vou estar com o Davi Fernandes, terça-feira de hoje a 8 aqui, nesse papo gostoso também sobre avivamento, adoração e avivamento. Reuel, poxa, mano, que bom estar com você esse tempo aí, viu? Valeu. Saudade de tu, velho, pra gente comer aquela farinha junto, dar risada, viu? Beijo no coração. Foi bom demais estar contigo. A todo mundo que ficou ligado aí na nossa live, beijo, até a próxima. Valeu, Reuel. Dá um beijinho dando nas crianças. Obrigado. A Karine também. Valeu, tchau. Tchau.